Boa tarde a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 17ª sessão ordinária. Solicito seus vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Há oradores inscritos. Com a palavra o vereador delegado Mesquita. 5 minutos. Desculpa aí os vereadores que estavam em reunião aí, não estou sabendo do que se trata. Qual é a reunião aí? Cumprimentar primeiro o senhor presidente. Que me incentiva a falar com o cara, me lasquei 50. Vai dar mais multa ainda. Eu quero de novo. Vai dizer que ele não te multa. Senhor presidente. Delegado Mesquita, eu estou vendo que está aí hoje os funcionários, como todas as vezes, né? Então eu já vou falar a real, para ninguém perder tempo. Eu, como presidente da casa, nesses próximos 2 anos, nós temos uma restrição do Tribunal de Justiça. Inclusive, entrei com o projeto de resolução para estruturar a casa. E o TJ mandou que reduzisse o salário. Então, gente, não adianta procurar vereador. Tem 34. Pode procurar os 34. Ninguém vai resolver o problema de vocês. Vou deixar bem claro. Mas bem claro mesmo, olhando para vocês. Se o tribunal disser, olha, pode pagar, eu vou pagar com tranquilidade. Você acha que eu quero tirar salário de alguém? Em hipótese alguma. Eu sou a favor que vocês recebam certinho, o salário é esse, ok. Agora, o tribunal mandou que reduzisse. E a presidência vai reduzir. E ponto final. Não tem bandeira, não tem camiseta que vai fazer eu mudar de ideia. E outra, salário eu não estou aqui tirando os direitos ou restringindo dignidade. Pelo amor de Deus, gente. Parar com isso aí. Isso é chover no molhado, hein? Vereador não vem aqui falar comigo, olha, porque o funcionário... Esquece. A responsabilidade é minha. O Superior Tribunal de Justiça disse, é assim que tem que fazer. Chamei a assessoria e é assim que nós vamos fazer. Peço aos vereadores que, por favor, não fique instigando ou tentando vender uma ilusão que ela não existe. Edmilson, Rômulo e todos os outros vereadores que vieram falar comigo, a verdade é essa. O respeito meu, Fausto Miguel Martelo, vereador, no momento, presidente da casa, vai ser assim. O respeito é grande, fico triste até de falar isso para vocês. Mas não vão chegar a lugar nenhum, gente. Vocês se reúnam, contratem um advogado, se precisar ajudar a pagar o advogado, até ajudo, para que vão na justiça e consigam na justiça, para que venha o salário que era. Está tudo certo. Está tudo bem. Agora, não adianta fazer isso, respeito e tal, mas não venda, não vá algum vereador disse que vai resolver, que não vai. Já estou avisando os vereadores aqui, olhando para eles. Nada se resolve assim, é dentro da regra, tá bem? Então,
Desculpa a todos, tá? De coração, desculpa. Estou olhando para todo mundo. Respeito, peço desculpa, mas tenho que seguir a lei. Decisão judicial, nós temos que acatar, cumprir, mesmo que a gente não concorde. Na minha vida, tive várias questões e determinações da justiça que eu tive que cumprir e nunca concordei. Algumas eu ganhei, outras eu perdi e a vida continuou. Tá bem? Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador delegado Mesquita. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de iniciarmos mais uma semana, tendo a honra e o privilégio de defender o povo guarulhense de bem. Quero cumprimentar aqui os vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet e também todos os funcionários da casa. Meu respeito aí mais uma vez aos servidores buscando seus direitos, tenho meu total respeito aos servidores aqui da casa. Bom, hoje eu queria repercutir alguns assuntos relacionados à nossa segurança pública, usando mais uma vez a força da tribuna do segundo maior parlamento municipal do Estado de São Paulo, da nossa Câmara Municipal de Guarulhos. Repercutir, sim, assuntos relacionados a temas nacionais importantíssimos para o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e para a segurança da nossa população. Bom, recentemente, na semana passada, no dia 2, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo fim das revistas íntimas, entendendo que a revista íntima não pode ser realizada porque ela é vexatória. A revista íntima, para quem não sabe, quando um familiar vai visitar um preso na cadeia, o familiar não tem nada a ver com isso, obviamente, todo respeito às famílias, mas ele é, sim, obrigado a passar por uma revista para identificar se no corpo dele ou dela não há drogas, não há instrumentos, não há armas. Pois bem, não há drogas. E essa revista ela é extremamente necessária, a revista íntima, porque eu, pessoalmente, como delegado de polícia, durante os meus tempos de plantão policial, quantas vezes eu já não recebi ocorrências apresentadas por policiais penais que vinham apresentar quantidade de drogas, armas, telefone celular, encontradas em lugares que aqui eu não posso nem dizer em respeito aos senhores a essa casa, porque isso ocorre, infelizmente ocorre, e é assim que armas, drogas, aparelho celular entram dentro dos presídios. E, pois bem, agora vem os ministros do STF, do alto dos seus gabinetes, de confortáveis ar-condicionados, com os seus seguranças particulares, vivendo em uma bolha, e decidem que não pode fazer revista íntima. Ou seja, a situação que a gente já tem atualmente, onde as cadeias são verdadeiros queijos suíços, onde entra de tudo, entra droga, entra arma, entra telefone celular, que faz com que as penitenciárias hoje sejam verdadeiros call centers do crime. Quem aqui não recebe diariamente quantidades inúmeras de ligações de golpe, tentativa de golpe, fraudes, quantos que não dão certo e causam prejuízo para a população. E vocês sabem de onde vem? A grande maioria vem dos presídios. E esse tipo de decisão agrava ainda mais o problema, coloca a população mercê da criminalidade, do crime organizado, e protege quem? Protege a bandidagem que pagou, que está pagando os seus erros, que está lá na cadeia porque cometeram erros. A cadeia não é para ser um lugar de direitos, realmente. Quer ter uma vida confortável, com ar-condicionado, com banho quente, com visita íntima? Quer namorar? Não cometa crimes. A cadeia não é para ser confortável mesmo, é um lugar onde as pessoas têm que ir, têm que pagar com dignidade, resguardado sempre a dignidade, mas tem que pagar e tem que ficar lá por um bom tempo, sem benefício de saidinha, de progressão de regime, de audiência de custódia e tanto outros que a gente vê por aí. Bom, e paralelamente a isso, eu me deparo hoje com outra notícia, para fazer uma contraposição aí, para a gente analisar em relação a essa notícia absurda. Eu vejo aqui a notícia que o judiciário brasileiro gasta 129 milhões de reais por ano com a segurança privada da alta cúpula dos judiciários. Para vocês entenderem, isso daí não é segurança para a população, para o entorno, para as pessoas que vão frequentar os fóruns, os tribunais, não. É segurança para a alta cúpula, para desembargador, para ministro, para os apaniguados do sistema que vivem nessa bolha.
e vem proibir revista íntima, e vem dizer que a polícia brasileira trabalha mal, como disse o ministro Lewandowski, e vem colocar criminoso na rua por falta de provas, porque eles estão vivendo em verdadeiras bolhas, confortavelmente, com seus motoristas particulares, seus gabinetes com altos luxos e privilégios, e uma tropa de segurança particular. Eles não vivem a realidade que o povo vive, nos metrôs, nos pontos de ônibus, saindo de casa 4 horas da manhã para ir trabalhar, tendo medo de ter o celular roubado, das mulheres que voltam para casa à noite com medo de ser estuprada. Essa é a realidade do Brasil real, que o nosso judiciário e muita parte do poder público insiste em fechar os olhos. Esse é o retrato da nossa distorção. Segurança total para a alta cúpula dos nossos poderes e risco total para quem trabalha. Isso não é segurança, é privilégio. A gente tem que buscar segurança, de fato, para o povo mais carente que está sofrendo dia após dia nas mãos da criminalidade. É isso, lei e ordem Guarulhos. Deus abençoe a todos. Com a palavra, o vereador Kleber Ribeiro. Boa tarde, presidente, meus amigos vereadores, todos que estão aqui assistindo. Caramba, hein? Eu não estou vendo o Edmilson hoje aqui, né? Ah, não, o Edmilson está aqui. O Edmilson, o senhor do PSOL, né? O Boulos não conseguiu mobilizar tantas pessoas para colocar na Paulista, né? Não sei se é vergonhoso. Geralmente, quando vocês vão fazer uma mobilização, tem que dar pão com mortadela, alugar carro para levar o pessoal, ônibus, né? A gente não precisou fazer isso, não. E adivinha, eu estava na manifestação ontem e eu tenho quase certeza que não tinha 40 mil pessoas. É porque quem fez o censo é aquele pessoal da USP, que também fuma muita maconha e às vezes o senso da realidade se perde. Aí eu queria depois que o senhor subisse aqui, né, para falar como é que o senhor viu o ato. Até porque o ato tinha bem mais pessoas do que no ato do Lula. Ou o senhor vai falar que não? Olha lá, ele acabou de... Teve ou não teve? É uma vergonha, né? É complicado. A esquerda não consegue mais mobilizar pessoas. Como? Eu mesmo fui uma das pessoas. Eu fui de transporte público. Fui com a minha perna e ninguém me bancou. Agora é o seguinte... hoje é dia do jornalismo, parabéns aos jornalistas aqui da casa, que Deus abençoe, admiro demais o trabalho. Tem alguns que admiro mais, porque são jornalistas sérios, e não são jornalistas que puxam lado para as coisas que eu faço. Se eu erro, ele fala, se a gente acerta, ele fala da mesma forma, ele mostra o contraponto, e esse é o jornalismo correto, decente, que deve ser feito no nosso país. Aí... teve um episódio que o rapaz me provou aqui, o jornalista mostrou o dedo para mim aqui, e ele tentou se esconder atrás da sua muita idade, porque geralmente quando a gente tem cabelo branco, as pessoas tendem a confiar mais, né? Porque quanto mais meu avô, pelo menos, eu confio na palavra do meu avô, se meu avô falar que ele não fez algo, eu vou confiar, até porque geralmente a idade traz maturidade, mas a maturidade está bem longe de algumas pessoas que às vezes também têm muita idade, e a gente viu nesse caso. Ele provocou, mostrou o dedo e depois falou que não mostrou, e saiu alguns vereadores em defesa dele, e eu entendo, porque é normal isso acontecer, até porque tem que defender. O vereador de esquerda foi defender o jornalista. E depois eles reconheceram em grupo e até aqui atrás. Falar, realmente, a atitude do jornalista foi errada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar quieto, não vamos falar mais nada. Só que eu estou vindo aqui falar, não sei se vai subir algum outro aqui, respeito os jornalistas, e o jornalista, ao invés de pedir desculpa, reconheceu o erro, foi fazer nota falando que... eu errei, que eu ofendi. E eu não ofendi ninguém, eu não mostrei o dedo, eu não desrespeitei. Eu fiz apenas uma crítica que aconteceu. E é aquela coisa, quando eu recebo crítica, eu não posso ofender, porque se eu ofender o seu parlamentar, eu quebro o decoro. Mas o jornalista, quando recebe uma única crítica, pode ofender, mostrar o dedo. E
eu acho que não é esse o caminho, né? Esse não é o caminho nessa casa. Eu fico quieto ali, eu não sou eu que vou para disputa, ou eu não sou doido, eu não levanto ali e vou falar, vou brigar. Eu não faço isso. Eu fico quieto ali do lado do presidente, converso com os meus amigos quando eu desço aqui, e eu tenho o maior orgulho de ser uma pessoa tranquila, pacífica, por opção, né? Eu sou pacífico. Só que aí quando fica, né? Provocando, né, meu amigo? Fica provocando, aí não tem como, né? Eu tenho um comportamento um pouco explosivo, às vezes, né? Eles falam de 0 a 120, muito rápido. Então, eu gostaria de ver depois aqui não sei se os vereadores aqui, quem foi que falou? Quem foi os vereadores que falaram que subiram aqui para defender? Esqueci o nome deles. Não, mas eles vão subir aqui. Eles vão subir aqui para falar que a atitude do jornalista... Deixa eu ver se eu encontro. Rapaz, não tem nenhum aqui mesmo não, hein? Rapaz, eles estão precisando vir trabalhar, hein, meu? Não, mas o professor Rômulo tá ali. O professor Rômulo não falou nada, hein, ô, professor Rômulo? Falou nada, hein? Do jornalista? Que jornalista? O professor Rômulo nem tá sabendo. Então, presidente, muito obrigado. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, de ter participado do ato ontem na Paulista, que, para mim, é um ato... os últimos suspiros da nossa nação. Se a gente perder na próxima, acho muito difícil continuarmos em uma democracia, né? Aí o Lula coloca mais um ministro no Supremo, aí termina de ficar mais lindo ainda. É isso aí, presidente. Deus abençoe. Hoje eu estou tranquilo, gente. Hoje eu estou pacífico. Com a palavra, o professor Rômulo. Boa tarde, senhores e senhoras, público que nos assiste em casa. Vim à tribuna agora, senhor presidente. Senhor presidente, presta atenção, que eu vou falar diretamente para o senhor, que eu ouvi atentamente a fala do senhor sobre os funcionários que estão aqui presentes, os funcionários da Câmara, dizendo que o senhor não tem nada a ver com isso, que o problema é judiciário. O nosso país, pelo que eu saiba, lá da formação da República, ainda segue os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Aqui, no legislativo, quem manda são os vereadores. Não é a justiça que vai determinar o que a gente tem que fazer aqui e não tem que fazer. E aí me dá dando que eu votei no presidente Martelo achando que ele era um presidente forte. E está aí de cabisbaixo para o Ministério Público. Aqui, quem manda são 34 vereadores, não é no Ministério Público, como ele diz. Está errado. O projeto, a defesa dos funcionários públicos, nós, da bancada do PT, estamos junto com os funcionários públicos, estamos junto com eles. Se colocar projeto tirando direito dos funcionários aqui da casa, nós vamos votar contra. Aí eu estou propondo para o presidente, se ele está contra o projeto, coloca o projeto, nós vamos fazer uma emenda ou um substitutivo, e vamos votar no substitutivo. E ele, presidente, que ele tem um voto, ele é vereador também, e que vote contra. Mas o plenário é soberano. Não é o presidente. Não é o presidente que manda aqui na casa. Ele tem suas atribuições. Mas quem manda aqui na Câmara são 34 vereadores. E o presidente tem que respeitar isso aí, dizer que ele vai passar por cima de 33 votos. Não vai passar. O que coloca o projeto aí que a gente vai discutir. Agora, eu volto a repetir, presidente, aqueles projetos que o senhor protocolou aqui na casa, inclusive até eu vou pedir para o senhor,
rever, viu, o Deboni, quem é que escreveu aqui lá. Muito ruim, mal feito. Muito mal feito. Muito mal escrito. Muito mal escrito. Entendeu? Eu não acredito que seja o Deboni que tenha escrito aquilo. O Deboni é uma pessoa experiente, inteligente, tem uma puta capacidade. Eu acho que ele contratou um estagiário aí e colocou aí para escrever. Entendeu? Que não é possível. Muito mal feito, muito mal escrito. Entendeu? Eu encontrei com o senhor presidente, na sexta-feira, para falar sobre esse assunto. Não tinha visto, o projeto veio depois. Foi sexta-feira à tarde, que me parece que foi protocolado. Realmente é de doer. A casa que tem um orçamento que tem e não tem uma pessoa que sabe escrever um projeto, não sabe redigir um projeto. Espera aí, senhor presidente, tem alguma coisa. Eu estou falando aqui na tribuna, eu poderia ter falado pessoalmente, mas eu não tive a oportunidade. E que o projeto foi feito depois. Me desculpa, o projeto está muito mal feito, muito mal escrito, cheio de erros técnicos, erros grosseiros, muito grosseiros, e, além de tudo, são projetos medrosos, tem medo do Ministério Público, medo do Judiciário, medo do quê? Aqui é soberano, quem manda aqui são os vereadores, não é o Ministério Público. Não é o que o presidente vai ficar aí de cabisbaixo para o Ministério Público. Então, nós vamos votar pela deliberação, obviamente, mas nós vamos propor substitutivo, emenda, tudo que for preciso para atender os interesses dos funcionários da casa. É isso, senhor presidente. Bem, eu quero falar para o professor Rômulo. Peço para o pessoal da galeria que pare de se manifestar. Aplaudiu, beleza. Fala para o professor Rômulo que da próxima vez que a casa fizer um projeto, eu vou chamar a Vossa Excelência para fazer o projeto. Já que a Vossa Excelência é tão bom, eu vou utilizar o seu serviço graciosamente para o senhor vir até nós e fazer o projeto. O projeto é simples. Está aí, na minha cabeça vai ser deliberado, vai para as comissões. Se as comissões achar que alguma coisa está errada, se fará a correção e está tudo bem. Mas tenha certeza que a comissão não vai falar, olha, o Tribunal de Justiça disse que não é para reduzir o salário. Eu duvido que o Sandes vai colocar no papel e falar, não, vamos não reduzir salário de ninguém. Eu duvido que a Comissão de Constituição e Justiça fará isso, a Comissão de Finanças fará isso, que o Celestino fará isso, eu duvido. Há uma ordem do Superior Tribunal de Justiça, professor Rômulo, que diz que é para reduzir o salário, simples. Agora, se o projeto é mal feito ou bem feito, vai para as comissões, que as comissões adequem o projeto para ficar tudo ok, e tudo bem. É assim que vai ser, tá bem? Não adianta a gente também querer jogar para a galera, não vai resolver nada. Infelizmente, a responsabilidade é minha. E eu não quero aplauso, eu quero a legalidade. Tá claro, professor? Sabe que eu tenho uma estima por Vossa Excelência gigante, e fica chato o senhor subir na tribuna e falar, pô, aqui ninguém sabe nada, fizeram tudo mal feito. O senhor sabe que não é assim. Se está mal feito, as comissões estão aí para deixar bem feito. Espero que eu tenha respondido ao senhor com tranquilidade. Com a palavra, o vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui vereadores e vereadoras, cumprimentar o ex-vereador dessa casa, vereador Jacques, obreiro Jacques, ocupou aqui o posto durante um bom período.
Seja bem-vindo novamente, vereador. Servidores aqui da Câmara, do Legislativo, também quero cumprimentar de maneira especial. Na verdade, estava conversando com diversos vereadores que o melhor caminho que a gente tem hoje aqui é o caminho de deliberar os projetos e, após a deliberação, a gente vai fazer as alterações que forem necessárias serem feitas via comissão, via emenda de vereadores, para a gente não entrar. Eu não gostaria de antecipar esse debate aqui. Então, delibera, é um direito da mesa da casa encaminhar o projeto, cabe a deliberação. Se nós aqui entrarmos numa obstrução para não deliberar, quem continua sem dormir, perdendo o sono, são os servidores, eu acho que isso é ruim. Então, com muita tranquilidade, vamos deliberar, vai para as comissões. Agora, nessas comissões, nós vamos analisar cada item. Eu não vou nem entrar aqui, porque eu já até me posicionei sobre o que o TJ decidiu. Existe um descompasso entre o que foi decidido lá e o que está sendo aplicado aqui. Mas eu não quero entrar nesse debate, porque eu acho que não é o momento. Como disse ali o meu amigo vereador Geraldo Celestino, o bom cabrito não berra e faz o que tem que ser feito. Quando for para as comissões, nós vamos fazer o que tiver feito e vamos trazer nessa casa uma proposta que não prejudique os servidores e não queremos passar a vergonha de ser uma legislatura que reduziu o salário de servidores e ponto, não quero falar mais disso. Eu gostaria de só me dirigir aqui, eu ouvi atentamente o vereador Kleber Ribeiro, vereador de extrema-direita aqui nessa casa, vereador do PL, falando da manifestação lá na Avenida Paulista. E o vereador estava dizendo lá que lá não tinha nenhum tipo de criminoso, lá era toda uma festa. Na verdade, vereador, no próprio caminhão que Vossa Excelência estava, se observar bem, ninguém lá foi de bermuda naquele caminhão, todos de calça comprida e a barra da calça bem larga, para não aparecer as tornozeleiras eletrônicas determinadas pela Justiça, que muita gente estava naquele caminhão, estava utilizando. Primeiro. Segundo, não vamos comparar número, porque quem disse que ia colocar 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista no último sábado, no último domingo, foi o líder de Vossa Excelência, que está para ser preso. Na verdade, eu acho que é o último passeio que ele faz na Avenida Paulista, porque depois só vai ser papudo o dia inteiro. E, se Deus quiser, durante muitos e muitos anos. Então, eu não quero comparativo. Aliás, a Avenida Paulista já tem um trânsito normal de pessoas que vão lá porque a Paulista é fechada aos domingos. A manifestação que eu estive participando foi a manifestação que fizemos lá depois do hospital, ali na ponta, perto do shopping, numa praça, para não confundir. Quem foi para a manifestação se deslocou lá para a praça específica no começo da Paulista. Vocês malandramente marcaram onde já tem uma concentração, onde já tem barraquinha, onde já tem venda de produto, já tem ali um público. E vou dizer para Vossa Excelência, quando a turma de vocês chegou, muito cidadão acabou indo embora para casa porque não queria ser associado à imagem de golpista e nem de defesa daqueles que praticaram crimes e que agora pedem anistia. Então, para ficar bem claro, vereador, nós não vamos fazer aqui nenhum tipo de comparativo. Agora, é óbvio que a gente possa dizer, e essa mobilização de onde vem? Ah, são pessoas que vieram porque são patriotas. Não! Ônibus e ônibus do interior do estado de São Paulo foram fretados com lanchezinho, com aguinha, com tudo que tem direito. Foi feito assim. Aliás, as manifestações do período que o ex-presidente inominável e inelegível esteve à frente, como é que era feito? Cartão corporativo, bancando motoclube, colocando gasolina, pagando lanche, tudo isso está aí, as denúncias foram feitas. Era assim que mobilizava. Aí colocava lá 600, 700 mil pessoas. Hoje, como é que foi feito? Foi feito através da mobilização, sim, de prefeituras no interior, por conta das ligações com o governo do estado. Foi feito dessa forma. Aliás, diga-se de passagem, o tipo de policiamento que foi feito na manifestação que eu estive na semana retrasada foi um, e nessa foi outro. Nós tivemos mais dificuldade de lidar ali com a polícia na manifestação que nós estivemos. Por quê? Porque, na verdade, o governador Tarcísio é um dos mobilizadores, foi um dos mobilizadores. Eu teria vergonha de ir à Paulista defender criminosos, bandidos, que tramaram a morte de um presidente da República, de um ministro do Supremo, de um vice-presidente. Eu teria vergonha de gravar o vídeo, teria vergonha. Mas já que teve colegas que tiveram essa coragem de gravar, eu dizer para vocês, é assim, tem muita gente que está ali
porque acha que o resultado eleitoral de estar ali vai ser um resultado vereador, muito bom. Para concluir, então, ou seja, é mais para lacrar mesmo nas redes sociais, porque eles sabem que o dia está chegando e quando for a prisão, já falei aqui, será festa, a avenida vai estar... Paulista vai estar tomada quando o seu líder Bolsonaro for preso. Falta pouco. Obrigado, senhor presidente. Beleza. Eu falo pro vereador Edmilson e o Kleber, olha como é bonito o diálogo. Olha como é bonito subir na tribuna e dizer aquilo que cada um pensa. Um tem uma corrente política, o outro tem outra. Mas não é por a corrente política diferente que há agressão, que há dedo apontando um para o outro. Nada a ver. Política, eu acho que até às vezes nem se discute, né? Futebol, política e religião. Se a gente for inteligente, esses 3 pontos a gente não discute. Um é corintiano, outro é palmeirense, outro é santista, e assim vai. É isso? Então, parabéns aos dois. Usaram a tribuna. O Kleber está começando, o Edmilson é professor. Não se meta com o professor. Apesar que o aluno sempre às vezes supera o professor. O Edmilson já aconteceu com ele. Quantos alunos... Meu professor é o senhor, não ele. Perfeito, Ele obrigado. Mas o professor é teu pai. E a vida é o que nos ensina. Tá ok? Então, parabéns, Edmilson. Tudo certo. Com a palavra, o vereador Guto Tavares. Muito boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde ao presidente Martello. Boa tarde, especialmente hoje aos colegas jornalistas aí da imprensa, 7 de abril, dia do jornalista. Boa tarde à população que nos acompanha pela TV Câmara e também aqui no plenário da casa e aos servidores públicos desta casa que estão aí se manifestando de maneira muito respeitosa, lutando pelos seus direitos. Presidente Martello, o senhor sabe... Presidente, vou me dirigir... Martello. Presidente, vou me dirigir aqui diretamente ao senhor. O senhor sabe do meu respeito pelo senhor, sim, público e privado, que nós já tivemos conversas em particular, sabe do respeito, inclusive gratidão. Respeito e gratidão. Né? Eu entendi muito perfeitamente a sua fala e isso aqui, essa manifestação não é jamais uma forma de desrespeito. Acho que, de repente, eu estando no seu lugar, de repente, seguiria a minha assessoria técnica, jurídica, mas como servidor público da Prefeitura, que já trabalhou nessa casa, trabalhou, inclusive, na comunicação, sendo secretário de comunicação nomeado por Vossa Excelência, eu vi o trabalho valoroso desses servidores, especialmente, falo especialmente da comunicação, porque eu trabalhei ali diretamente com esses servidores, mas de toda a casa, e eu estou na linha mais aqui do Edmilson Souza. Eu acho que a gente conversou aqui antes de começar a sessão, acho que a gente vai mandar vocês sabem os trâmites, vai para as comissões, mas nas comissões nós vamos achar uma solução para que esse plenário aqui haja diretamente e dar uma resposta positiva ao pleito de vocês. Particularmente, jamais, eu não me sinto confortável, já disse isso, vou repetir, jamais, não é só o caso de vocês, qualquer servidor público, eu vou votar favorável a nenhum projeto que prejudique o servidor público, porque vocês ajudam na administração da cidade e, no caso aqui, da Câmara Municipal. Mas, voltando aqui ao alvo principal. Aliás, vou só colocar um adendo aqui. O presidente colocou a questão do Tribunal de Justiça, né? Eu estava assistindo uma reportagem do Fábio Contarato, senador pelo Espírito Santo. É um absurdo o que o judiciário faz, o que o judiciário ganha. Tem promotor aí que ganha 100, 200 mil reais por mês, juiz que ganha 1 milhão até por mês, e aí não se fala em cortar na pele do judiciário do Ministério Público. Mas quando é para cortar na pele da Prefeitura, da Câmara Municipal, aí eles vêm para cima. Acho que tem que ter uma divisão dos poderes, o poder é executivo, é o legislativo e o judiciário. Respeito demais o judiciário, importantíssimo o judiciário, o trabalho que faz para a sociedade ser civilizada e ter justiça, mas acho que há um certo exagero na hora de querer punir, na hora de querer se intrometer nas ações do legislativo, e quando é na área do judiciário, aí nada de braçada, faz o que quer. Aliás, o Fábio Contarato, senador, está tratando disso lá do Senado. Acho que está na hora da gente votar aquele projeto lá que limita o ganho ao teto máximo. O teto máximo no Brasil é R$ 46.366. Como é que tem juiz ou promotor que ganha 800 mil reais por mês? Isso é inaceitável. Mas vamos lá. Hoje, como eu dizia, era 7 de abril, dia do jornalista. Quero lembrar aqui, respeitosamente, a pessoa do Pedro Notaro, um jornalista que prestou grandes serviços à comunicação dessa cidade. Veja ali o Léo Notaro, o André também, que dão continuidade ao Radar de Notícias. Parabéns pela atividade de vocês. Vejo também aqui no plenário os colegas
Geraldo Júnior, com quem eu já conversei, mencionar aqui também o Maurício Siqueira, o Valdir Carleto, que são jornalistas, se eu não me engano, mais antigos, com maior trajetória de trabalho nessa cidade. Não posso deixar de mencionar também aqui o meu colega Roberto Samuel. Tivemos aqui na última sessão uma discussão mais calorosa, vamos dizer assim, mas acho que a gente tem que buscar o entendimento, né? Às vezes o colega também se excede aqui, o jornalista muitas vezes também, no calor ali da emoção, também pode tomar uma atitude que não seja das mais elegantes e adequadas possíveis, mas dizer que o trabalho da imprensa é fundamental. O Rui Barbosa dizia que a imprensa é a vista da nação, por ela a gente acompanha o que se passa ao perto e ao longe. Então vou dar um exemplo aqui, Lamé, da importância da imprensa, né, do jornalista. No dia 23 de março, Israel bombardeou e matou 15 trabalhadores da Cruz Vermelha, profissionais da área de saúde, bombeiro, médico, enfermeiro. E aí disseram lá que eram terroristas. E aí agora, mais de um mês depois, um jornalista, uma equipe de imprensa, descobriu imagens do celular de uma dessas vítimas que mostrou que não. Estava todo mundo com a sirene ligada, todas as viaturas identificadas, e o exército de Israel simplesmente abriu fogo. 5 minutos de metralhadora, matou 15 pessoas ali que estavam trabalhando pela saúde das demais pessoas que são vítimas desse conflito. Essa é a importância da imprensa. Se não fosse a imprensa, a gente não ia saber o que aconteceu ali, a gente não iria saber de diversos escândalos que aconteceram ao longo da história do Brasil, ao longo da história mundial, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, seja na cidade de Guarulhos. Então, meu total respeito, meus parabéns aos colegas jornalistas, à imprensa dessa cidade, à imprensa brasileira, que contribui para que a gente tenha democracia e tenha a luz dos fatos do que está acontecendo. Tanto aquilo que nos é favorável, quanto aquilo que nos incomoda. Eu vou dar dois exemplos aqui. A imprensa também noticiou o Mensalão. Quem não lembra do Mensalão? Ruim para uma parte da política, assim como denunciou agora essas supostas ou quase provadas tentativas de golpe que aconteceram durante o governo Bolsonaro. Viva a imprensa, viva a democracia, viva os jornalistas do Brasil e de Guarulhos. Tranquilo. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos 3 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Gilmar Antônio dos Santos, por 10 minutos, para falar sobre a preocupação com o tema saúde do município de Guarulhos. O senhor Gilmar pode adentrar ao plenário. Gilmar, tem a palavra. Senhor Gilmar, tem a palavra, 10 minutos. Perfeito. Olá, muito boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui na sessão da Câmara. Agradecer o presidente da Câmara, Martelo, pela abertura aqui para a gente trazer aqui algumas informações, sobretudo no dia de hoje, Dia Mundial da Saúde, né? Hoje aqui no Brasil a gente comemora o Dia do Jornalista, mas lembrar que tratamos mundialmente hoje como o Dia Mundial da Saúde. E é nessa condição que eu trago aqui algumas reflexões. Dizer que estou aqui na condição de representante do movimento de saúde, Fórum Permanente de Saúde da cidade de Guarulhos, entidade que existe na cidade há aproximadamente 30 anos, né? E ela surge na cidade fruto de uma demanda. Quando a população, por ocasião do mandato do Pascoal Tomeu, sentia a necessidade de ter o seu direito à saúde garantido. Então, o Fórum Permanente é produto da necessidade da população. Como que tivéssemos aqui, então, falando
da necessidade dos 1.400.000 habitantes hoje da cidade de Guarulhos, no que tange a questão da saúde. Faço essas referências, pois inúmeros municípios, inúmeras cidades, por esse mundo afora, não só no Brasil, mas fora daqui, né, tem muito a comemorar em se tratando do Dia Mundial da Saúde. Porém, no nosso município, há de se observar que pouco se tem a comemorar nesse campo. Esse tema poderia ser extremamente diferente se aqui os esforços na atenção do direito à saúde fosse conduzido no sentido de garantir a saúde. E aí, senhores que nos acompanham aqui na sessão, assim como também quem nos acompanha pela internet, no passado muito recente e também no momento presente, tivemos e estamos vivendo muita dificuldade na questão da saúde, seja no sentido de ter os seus direitos implementados e garantidos por questões de falta de mão de obra, de profissionais, seja também por conta das questões de equipamento e de insumos, né, que se faz necessário para garantir o direito à saúde. Mais recentemente, com a conclusão do governo Guti, todos nós aqui, sem exceção, registramos no final do ano uma situação calamitosa, né? Pois os maiores equipamentos de saúde, e aí estamos falando dos hospitais do Pimenta, os hospitais o Hospital HMU, juntamente com os demais equipamentos, muitos deles parcialmente fechados, né? Parcialmente fechado, colocando a população, ou seja, os quase aí 1.400.000 habitantes da cidade, numa situação muito crítica, né? Muito crítica, pois se botava em xeque a garantia do seu direito. Ora, passado aquele instante, dado que a nova gestão assume a cidade com aquele quadro, muito pouco se mudou de lá para cá. É certo, é verdade, que estamos falando de um período aqui de aproximadamente 100 dias. Mas, ora, aquelas demandas que já se mostravam críticas naquele instante, de lá para cá, pouco ou quase nada se mudou. E nós aqui, na condição de movimento de moradia, historicamente atuando na cidade, estamos observando uma movimentação no outro sentido. Mais recentemente, tá, nos espaços aonde os movimentos de saúde ocupam, sobretudo no fórum, o que a gente vem sentindo é uma perseguição, é um cerceamento da liberdade de expressão dos movimentos de saúde na cidade. Haja visto que essa entidade, o qual eu represento, portanto, entidade que existe na cidade há mais de 30 anos, recentemente foi tratada pelo atual secretário, e aí eu peço que os demais vereadores observem essa minha fala, porque essa demanda fará parte dos assuntos pertinentes à questão da saúde nesses espaços. Essa entidade, por mais de 30 anos, passou a ser considerado como se inexistente. Ora, observem, que interesse tem um mandato novo que chega numa cidade que não se reconhece sequer a atuação de uma entidade com essa envergadura. É como se desrespeitasse todos aqueles que ao longo desse tempo fizeram esse debate. Penso que no dia de hoje seria muito interessante dizer aqui o seguinte: qual é o plano que se tem para enfrentar a demanda do déficit de atenção à saúde na cidade? E aí, esse fórum, né, essa entidade, traz aqui as suas contribuições. Traz as contribuições e diz o seguinte: há de se ter cuidados
em atender a necessidade da população no que diz respeito à garantia do direito à saúde. E eu vou fazer circular aqui, chegar à mão de todos vocês vereadores, tá? Essas demandas que foram construídas a várias mãos, pensando da necessidade de dar uma resposta para esse problema que é crônico na cidade. Pois, se tem uma coisa que não se pode alegar que falta na cidade, é recurso. Ora, uma cidade com aproximadamente 8 bilhões de orçamento e que destina algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões ano para a pasta da saúde, algo em torno, per capitamente, R$ 1.200 por habitante, não consegue dar conta dessa problemática. O problema aqui é o modelo de enfrentamento, é o modelo de cuidado que é ofertado para o município, para os munícipes, que paga essa conta. Tá? Então, é muito preocupante o modelo que vem se praticando, seja no modelo da terceirização a qualquer custo, pois na ponta da terceirização gera renda sim, gera lucro sim para as entidades que lá se propõem fazer as OS que pleiteiam esse serviço. E não tenho dúvida que a gestão voltada com recursos humanos próprio e concursado vai atender melhor a necessidade do munícipe. Tá bem? Assim como outras propostas também que a gente vai fazer juntar aqui e fazer chegar à mão de todos vocês. Uma outra questão que para a gente também é bastante preocupante, penso que seria de bom tom que os vereadores aqui também preocupassem, tá? Para além do modelo, os resquícios que gerou a pandemia, os problemas que passaram a gerar em decorrência da pandemia. Cidade de Guarulhos, hoje, e o delegado que está aqui do meu lado, certamente acessa facilmente esses dados. Hoje, suicida na cidade algo em torno de 2,5 pessoas dia. Ora, é um fato novo. Como é que nós vamos cuidar dessa questão na cidade? Em nenhum espaço se ouve falar dessa questão. Esse é um dos dados que a gente tem que levar em conta no planejamento do cuidado da saúde na cidade de Guarulhos, né? E quero dizer aqui, para concluir a minha fala, que a sociedade civil, na pessoa do Fórum Permanente de Saúde, que ao longo da sua história sempre se prezou para construir soluções para a questão da saúde, está à disposição para construir como sempre o fez, né? Seja ocupando os espaços de debate na Câmara, seja os espaços da composição dos conselhos de saúde, e com isso fazer com que a cidade de saúde faça o verdadeiro enfrentamento com a questão da saúde. Então é isso aí, estamos à disposição para contribuir para a construção da solução da saúde na cidade. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Graco de Carvalho Fernandes Neves. Tem a palavra por 10 minutos para falar sobre o Dia Mundial da Saúde e sobre a odontologia a nível nacional, estadual e municipal. Doutor Graco. Eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar a todos presentes aqui, em nome do presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, e cumprimento todos os vereadores e todos os que estão aqui presentes, nos assistindo aqui e também pela TV Guarulhos. A minha vinda aqui é uma
uma vinda simples, mas com o objetivo de deixar transparente para todos os vereadores o que é a necessidade da saúde pública a nível de Guarulhos, saúde pública a nível do Estado de São Paulo, saúde pública a nível do Brasil e saúde pública a nível mundial. Venho aqui fazer justamente uma fala referente ao Dia Mundial da Saúde, que é nessa data, dia 7 de abril, e aqui nós vamos falar do que se trata esse dia. O tema do Dia Mundial de Saúde, desse 7 de abril de 2025, é Inícios saudáveis e futuros esperançosos. Qual o objetivo disso? Acelerar a reeducação da mortalidade materna e neonatal. Por que dessa fala que a gente está aqui relatando para vocês? No mundo existe em torno de 2 milhões de óbitos de mães, justamente porque não fizeram a prevenção, o pré-natal. Existe também em torno de 500 a 1 milhão de óbitos de fetos no primeiro mês no primeiro mês de vida. É necessário a gente ter umas superações dessas mortes. E com isso, só vai ter resultado se a gente resolver o problema da atenção primária. Eu pego o presidente da Comissão de Saúde aqui, vereador, o presidente Martelo, e relato: a atenção primária é responsabilidade fundamental para a saúde pública. Se nós não fizermos uma concentração no atendimento da atenção primária, nós não vamos solucionar essas mortes das grávidas, essas mortes das crianças e todos os óbitos que existem no mundo, no Brasil e na cidade de Guarulhos. Então, por isso eu digo e sempre relato: os óbitos que existem na cidade de Guarulhos, um dos maiores responsáveis do óbito da cidade de Guarulhos é a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Se ela não fizer a fiscalização, se a comissão não fizer as proposituras que devem ser feitas dentro da Secretaria Municipal de Saúde, para que se resolva o problema de saúde pública dessa cidade, ela é corresponsável nos óbitos que existem nessa cidade. Está aí a cobrança que a gente pede. Quando nós pedimos para o vereador fazer a fiscalização, vereadores, façam as fiscalizações sim. Comece a fazer as fiscalizações dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Veja quais os programas que estão sendo executados dentro da Secretaria Municipal de Saúde. O problema que acontece lá na ponta da UES, o problema que acontece lá na ponta do pronto-socorro, o problema que acontece nos hospitais é gerido pela gestão de saúde. Acontece porque a gestão de saúde não acerta nas suas propostas de gestão. Por isso que eu peço à Comissão de Saúde que faça essa fiscalização dentro da Secretaria de Saúde. Cobre mais profissionais de saúde. Cobre mais repartições para atendimento de saúde.
dobre o número de médicos, dobre o número de enfermeiros, dobre o número de cirurgião-dentistas, dobre o número de assistentes sociais, dobre o número de todos os profissionais que precisam dentro da cidade de Guarulhos. Não tem solução se a gente não dobrar também o número de UBS na cidade. Não podemos fazer de conta que a saúde pública de Guarulhos está resolvendo. A saúde pública de Guarulhos está desejando, e muito a desejar. Não é com esse governo, é com todos os outros governos que passaram por aqui, sem exceção. Nesses últimos 38 anos que eu estou cirurgião dentista da cidade de Guarulhos, eu vejo que houve falta de vontade por todos os governos que passaram por aqui. Vocês, vereadores, são importantes para mudar essa história na saúde pública da cidade de Guarulhos. Então, peço a vocês todos, encarecidamente, vamos fazer esse esforço conjunto do Legislativo, do Executivo, junto com o Conselho Municipal, que boa parte do Conselho Municipal aqui, para a gente se unir, para trazermos proposta que tem resultado de melhoria na saúde pública de Guarulhos. É isso que eu gostaria de falar para todos vocês que estão aqui presentes. Peço licença aqui também a todos, mas gostaria de falar, e não poderia deixar de falar, eu faço parte de um movimento nacional de dentistas e médicos do SUS. É um absurdo, presidente. O problema salarial não é só na cidade de Guarulhos. O problema salarial é no Brasil inteiro. Temos médicos, cirurgiões dentistas, no norte e no nordeste, que chegam a estar ganhando um salário mínimo e meio para atender uma população. Onde já se viu que nós vamos conseguir resolver esse problema? Então, o SUS é bom, mas o SUS tem que entender que os profissionais que estão lá dentro do SUS têm que ser bem remunerados. E a remuneração tem que ser feita de norte a sul, de leste a oeste. O SUS não dá para fazer um atendimento sem um pagamento digno para os profissionais. Então eu peço o apoio dessa Câmara Municipal de Guarulhos, principalmente em nome do nosso presidente Martelo, que dê apoio à caravana dos médicos e dentistas, que vai estar presente em Brasília, agora em final de maio, justamente para cobrar os PLs que estão em andamento no Senado e na Câmara Federal, para que o piso salarial dos médicos e dentistas sejam de fato colocado e aprovado dentro da Câmara Municipal e dentro do Senado. E que o presidente sancione. Não é justo profissionais desse país inteiro não ter um salário digno de resolver os seus problemas familiares e trabalhar sem pensar na família aqui que eles vão atender lá na ponta. Diante de tudo isso que está acontecendo aqui, peço para vocês um pouco de atenção dentro da minha parte, dentro da parte da classe odontológica, principalmente da comissão executiva, da comissão de saúde. Nós precisamos, na odontologia de Guarulhos, dobrar o número de cadeiras. Na odontologia de Guarulhos, nós precisamos dobrar o número de cirurgiões dentistas, o número de assistente de saúde bucal, o número de técnicos de saúde bucal. Se nós não fizermos isso dentro da odontologia da Prefeitura de Guarulhos, nós não conseguimos resolver a prevenção de saúde geral. A odontologia resolve os maiores problemas com a sua prevenção. A odontologia previne todas as doenças que acontecem dentro do nosso corpo. E peço então imensa atenção para que isso aconteça, para nós cuidarmos pela odontologia, cuidarmos da saúde geral de todos os guarulhenses.
que fazem parte do SUS dessa cidade. Muito obrigado a todos. Bem, eu queria aqui dar um complemento na fala do Dr. Graco, que nos últimos 60 anos, eu sou guarulhense, nasci aqui na Santa Casa, tenho idade para falar isso. Tenho 72 a 60, 12, eu já sabia como funcionava. Nos últimos 60 anos, nunca ninguém chegou a 100% de atendimento à saúde. O governo que foi bom, não sei se chegou a 50%. Não sei. Mas isso não é só aqui, doutor. É no Brasil inteiro. E toda vez que chega uma eleição, uma campanha, aparece aqueles que vão consertar a saúde, principalmente a saúde pública no Brasil. Vou esquecer um pouco o Guarulhos. Então nós precisamos de médico, de enfermeiro, de psicólogos, de dentistas, de todos os agentes públicos que fazem parte da saúde, para minimamente atender a precariedade que é atendida, principalmente o ser humano, o senhor e as senhoras humildes. As pessoas humildes, elas são ignoradas. Na hora do voto, todo mundo atende as pessoas humildes que votam. Essa é a verdade. Mas na hora de atender ali na UPA, na UBS, no hospital, a precariedade é tanta que a pessoa fica lá 5, 6 horas, 10 horas, um dia, 2 dias, com o braço quebrado e ninguém atende. A pessoa precisa de um exame, é 6 meses. Agora, na hora da eleição, eu vou consertar. Eu vou entrar, vou fazer, vou acontecer. E eu escuto isso há anos. E o senhor também. E o senhor também, todos aqui é a mesma coisa. E não vai mudar. Infelizmente, a cultura do povo, ela é, na sua maioria, ela tem crença, ela é humilde. A maioria das pessoas. 90% do ser humano, ele é humilde, ele acredita. 85%, no mínimo, ele é bom, ele quer fazer a coisa certa. Às vezes, quando ele sai fora do trilho, é porque realmente a coisa degringolou na família, nele e na própria cabeça dele. E nós, como os políticos, nós temos que dar um exemplo aqui pela Câmara Municipal. Aqui a Câmara Municipal tem que dar toda a cobertura para que o governo, seja ele qual for, faça o melhor para a saúde. A Comissão de Saúde aqui da casa tem que trabalhar sempre, deliberar, né, senhor Geraldo? O senhor faz parte da comissão, deliberar, ver, dar o parecer ou a favor ou contra, não importa. O plenário, como o Rômulo disse, é soberano, e é realmente soberano. O plenário é soberano. Mas, às vezes, tem coisa que o presidente tem que assinar e é o responsável. O plenário pode decidir o que for, mas o presidente é o responsável pelo ato em si. Como o prefeito tem o secretário de saúde, tem todo um staff que o assessora, mas no final ele é o responsável pela saúde pública da nossa cidade chegar próxima de 60%. Uma vez eu ouvi, conversando com o Antônio Carlos Magalhães, eu era deputado federal à época, ele disse: Martelo, na Bahia, eu procuro atender a saúde da melhor forma possível. Mas, infelizmente, por mais que eu faça como governador, hoje como senador, nunca vai estar bom. Eu também concordei com ele. Acho que o senhor concorda também. Sim. A gente tem que convocar médico, fazer concurso público, pagar bem. Tem que ser. Pagar bem. Recebi uma carta hoje, eu tenho uma funcionária
Uma faxineira lá do nosso escritório, trabalha comigo há anos, e a carta da filha dela diz o seguinte: Martelo, eu sou casada, sou cirurgiã dentista, tenho 3 filhos pequenos, o mais velho tem 7 anos, sou cirurgiã dentista há 6 anos e fico pulando de consultório a consultório, ganhando de 150 a 250 reais por dia. E é difícil para mim porque não tem benefício nenhum, não tem férias, 13º, fundo de garantia, não tem nada. Uma cirurgiã dentista. E a cidade precisando de gente que seja gabaritada para ajudar na cidade na área da saúde. Como o senhor falou, médico, dentista, todos. Desde o porteiro de um hospital, até o maqueiro, até atendente. Nós somos de todos eles. O cirurgião médico, o cirurgião dentista, é o último da cadeia. Ele vai resolver o problema. Só que tem uma estrutura que vai até ele com o caso pronto. Então, garanto para o senhor, hoje, como Dia Nacional da Saúde, o senhor pode ter certeza que eu, Fausto Miguel Martelo, vereador dessa cidade, pela 4ª vez, fui deputado federal, eu trabalho para a saúde há muito tempo. E às vezes que me ligam, as pessoas sempre humildes, né? Eu faço de tudo para que ela seja atendida. De tudo. Tenho uma equipe que trabalha comigo, eu sendo vereador ou não, que ajuda as pessoas. Pode ter certeza, a minha parte eu estou fazendo. E a gente vai pedir e cobrar para que o Lucas, hoje, prefeito, faça a mesma coisa. Eu tenho sentido nele que ele tenha ideia, tenha pretensão de chegar numa posição melhor, o atendimento público na nossa cidade. Vai fazer 100 dias, é o prazo 6 meses. Dali para frente, as cobranças vão chegar, e vão chegar com força. Disse isso a ele, como estou falando aqui publicamente, que a saúde é prioritária, segurança é prioritária, educação é prioridade. Porque se as pessoas forem educadas, forem letradas, tudo vai melhorar. Se as pessoas tiverem a condição de estudar, ela vai trabalhar melhor, vai ganhar melhor e vai ter condição de pagar um plano de saúde. Acho que só quando as empresas dão um plano de saúde, como é no caso a nossa empresa, dá o plano de saúde, dá o plano dentário, porque o trabalhador em si, os planos de saúde estão um horror. Nós temos que trabalhar para que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal dê assistência grande, gigante para as pessoas que precisam ser atendidas, seja ela quem for. É o cidadão, é o pai dele, é a mãe, é o neto, é o filho. Eu me coloco, às vezes, na posição da pessoa. Como é difícil. Como é difícil você precisar de uma ajuda e as portas se fecham. Para concluir, a Câmara Municipal, falo em meu nome e em nome de todos os vereadores. Comissão da Saúde aqui da casa. Vamos fazer de tudo para que Guarulhos melhore. Se a gente puder dar um exemplo, nós vamos dar. Pode contar com esse vereador, com esse presidente, que o nosso coração é total a favor das pessoas. Seja bem-vindo aqui, a sua explanação foi nota 10. Parabéns. Obrigado. Valeu. E viva o SUS! Agora com a palavra o senhor Renan da Silva Simões, por 10 minutos, para falar sobre unidade de saúde para a Vente, assim como a conduta de um médico e sobre o ex-vereador Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro.
Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, público presente. Boa tarde a todos os jornalistas e boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara de Guarulhos. Presidente, eu subo essa tribuna no dia de hoje. Quero também fortalecer aqui e parabenizar a presença do Conselho Municipal de Saúde, o Fórum de Saúde, e é de extrema importância. Hoje, o Dia Mundial da Saúde, eu quero aqui parabenizar o equipamento de saúde de Guarulhos, PA Paravente. O pronto atendimento PA Paravente é uma unidade que nos surpreende. Eu falo isso com propriedade, que é uma das unidades que eu mais frequento, e eu conheço a gerente e eu sei o trabalho que a gerente vem fazendo naquela unidade. Mas eu quero registrar aqui, presidente, e deixar claro aqui a todos os vereadores e pedir carinhosamente aos vereadores que são muito bem atuantes nessa cidade. Quero também aqui já parabenizar o nobre vereador delegado Mesquita e o vereador Kleber Ribeiro, que estão fazendo diversas fiscalizações, e peço carinhosamente que permaneçam nessas fiscalizações, porque o resultado vai vir. Eu sei que ataque tem para tudo quanto é lado, mas o resultado vem, né? Então, eu quero deixar claro aqui, a unidade do PA Paravente, 99%, eu quero parabenizar a gerência, quero parabenizar os médicos, parabenizar os enfermeiros, que é um dos melhores equipamentos do município de Guarulhos. Porém, nós temos, dos 99%, nós temos 1%, e esse 1% é um médico do equipamento de saúde, e não tem aqui para que eu dar o nome. Se algum vereador aqui, depois que eu finalizar minha fala, tiver interesse em saber o caso da conduta desse médico, que está na unidade, ele está na unidade coagindo, ele coage paciente, ele está perseguindo colega de trabalho, e tudo isso que eu falo aqui, nós temos provas e provas contundentes. Inclusive, eu estou aqui falando com vocês nesse exato momento, e eu acabo de receber uma mensagem aqui, agora, de uma colega de trabalho que está lá, no plantão. Ela me mandou até um texto aqui e falou assim, que pode falar até o nome dela. É a Letícia. Hoje ela está de plantão, e ela também vai se inscrever para a tribuna para falar dos absurdos desse médico. O PA Paravente nunca foi uma unidade para se fazer palco político. Pretende fazer palco político com esse então doutor. Eu acabei de receber também, a Letícia acabou de me encaminhar, temos denúncia desse médico, desse então médico, no Reclame Aqui, entendeu? Esse médico, ele está coagindo, perseguindo colegas de trabalho. Eu quero pedir carinhosamente ao nobre vereador delegado Mesquita, se o senhor puder tirar um tempo, até mesmo com o vereador Kleber, que eu estou vendo atuando o trabalho de vocês, super, muito bem forte, atuante na cidade, irem lá na unidade e pedir para ver o caderno de elogio e reclamação. O delegado acabou de afirmar que ele vai, agradeço. Já fez? Obrigado, maravilha, ótimo. Isso. Inclusive, acabaram de mandar para mim que o médico está assistindo. É muito bom que ele assista, porque ele tem que ter ciência disso. E ele falou, ele quis me ameaçar, ele ameaçou eu sendo conselheiro gestor de saúde do UBS Paravente, e sendo conselheiro do orçamento participativo do município de Guarulhos, que ele, o delegado, ele falou que ele já está com meus dados em mãos, vai tomar as devidas providências, e agora ele está atrás dos dados da colaboradora Letícia Santos, que atende na unidade, vereador Kleber. Então, quero pedir carinhosamente a você e o delegado Mesquita, que apure o caso da então atitude desse nobre médico, que ele falou que ele é como se fosse um câncer. Quanto mais mexer nele, mais vai feder. E eu quero deixar claro aqui, o Fórum de Saúde está aqui. Se eu estiver mentindo, me desminta, por gentileza. Existe cura para câncer ainda. Ele falou que ele é um câncer, existe cura para câncer, tem quimioterapia, tem radioterapia. Então ele não vai intimidar eu, ele não vai intimidar os colegas profissionais que tem naquela unidade. Nós temos lá Dr. Lindimar, excelente médico. Eu posso falar porque eu tenho a liberação deles, tá? Por isso que eu estou falando o nome. Dr. Lindimar, Dr. Fernando, Dr. Antônia, Doutora Alessandra, são doutoras e são médicos, doutora Renata, que realmente estão lá para atender a população da forma
que precisa. Nós não podemos aceitar a conduta do então médico como esse cidadão. Ele disse: eu irei procurar vereador para me proteger e ninguém me tirará dessa unidade. Então, eu estou vindo aqui, estou registrando e deixando muito bem claro. Recebi um vídeo a semana passada, onde ele esteve presente. Ele esteve presente na OAB Guarulhos. Estou com um vídeo, a qual ele foi convidado por um então vereador dessa casa. Após a minha fala, após eu finalizar a minha fala, se alguém tiver dúvida e quiser ver o vídeo, está na minha mão, irei mostrá-lo, tá? E quero deixar claro e pedir carinhosamente, Kleber, que leve adiante. Por favor, delegado, leve adiante. Porque o que ele está fazendo na unidade, teve uma doutora, ele tirou a doutora do consultório, presidente Miguel, ele tirou a doutora à força. Primeiro, que todos atendimento dele. O plantão é das 7 às 7. A maioria das vezes ele chega às 8 horas, ele chega às 9 horas, 10 horas. O vereador constatou isso. Você constatou isso e eu estou afirmando aqui. Não adianta vir querer me intimidar, falar que vai me processar, porque eu estou falando, eu tenho prova para falar o que eu estou falando. Então eu quero pedir carinhosamente que a comissão de saúde dessa casa, que é presidida pelo então vereador Gilvan Passos, que tome as devidas providências, e peço carinhosamente aí, igual o Kleber acabou de falar, que vai dar continuidade, e eu quero pedir ao delegado que tome as devidas providências, junto com a comissão de saúde, junto com o Conselho Municipal, junto com o Fórum da Saúde, junto com a Secretaria da Saúde e ao nobre secretário de Saúde, que tome as devidas providências. Do jeito que está, não dá para ficar, tá? Então fica aqui a minha indignação, a minha revolta contra esse então médico, tá ok? E quero aqui também registrar aqui, mandar aqui fortemente um abraço à minha querida amiga deputada Gisele Monteiro, que está nos acompanhando, deputada estadual do Rio de Janeiro, o deputado federal Roberto Monteiro, pai de Gabriel Monteiro. Eu quero registrar aqui e parabenizar que Gabriel Monteiro foi preso, ficou 2 anos e 4 meses preso, inocentemente, e foi provado que ele era inocente, não é à toa que hoje ele saiu. Então, assim, graças a Deus, a justiça tarda, mas não falha. A justiça tarda, deputada, mas não falha. Gabriel Monteiro, que fazia diversas fiscalizações, Kleber Ribeiro, foi perseguido. Então, se atente, porque quando nós fazemos o certo, quando nós agimos pelo certo, eles querem inverter e fazerem a gente sair como errado. Mas eu tenho certeza que junto com o presidente Miguel, junto com essa Casa de Lei, eu tenho certeza que você fará um trabalho gigante, tanto com o delegado Mesquita e o trabalho que você vem fazendo. Quero aqui agradecer grandemente o nobre presidente Miguel Martelo, agradecer o Kleber Ribeiro e agradecer também o delegado Mesquita, que já tomou a frente disso, e quero reforçar aqui carinhosamente ao presidente da Comissão de Saúde, Gilvan Passos, por favor, apure. Eu vou descer da tribuna, se o senhor quiser, eu tenho vídeo, eu tenho denúncias do Reclame Aqui, e tenho fotos também do caderno, aonde está elogiando, aonde tem elogios, e onde também tem críticas. E aí, quando apura a questão de elogios a favor da questão do médico, vai lá puxar FA, eu acho que o vereador Kleber puxou. Eu acredito que ele puxou. A maioria dos elogios que ele tem é contada no dedo. E aí, quando você vai olhar fundo a fundo, é que conduta médica a gente não se questiona, né? Mas a gente quer deixar claro e registrado que tome as devidas providências e que do jeito que está, não dá para ficar. E volto a dizer, o Brasil precisa de Kleber, precisa de Gabriel Monteiro e precisa de delegado Mesquita. É isso aí, tamo junto. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Valeu. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passemos então para o grande expediente. Primeiro vou dar a palavra para a vereadora, aí vou suspender na sequência e vamos dar a palavra para o padre. Ele vai dar... Bem, vereadora... Pode dar agora, mas...
Então, eu vou suspender a sessão por 15 minutos e convido o padre Fabrício, que faz parte da Pastoral da Saúde, aqui de Guarulhos, para usar a palavra por 5 minutos. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Reaberto os trabalhos. Tendo em vista não haver quórum para prosseguir a sessão, dou por encerrada essa presente sessão.